Geralmente, quando a gente olha para o nome de uma cidade num mapa, rola aquela expectativa de encontrar uma homenagem óbvia, sabe? Tipo o nome de um santo padroeiro, um general famoso que passou por ali montado num cavalo, ou talvez um político local. Vira um rótulo quase burocrático, né? A gente lê a placa na estrada e aceita sem pensar duas vezes. O nome vira só um endereço, uma coordenada no GPS. Exatamente. Nós raramente paramos para questionar o que aquela palavra realmente significava antes de virar uma placa de trânsito. Mas aí, bom, você pega um mapa antigo do interior do estado de São Paulo, olha para uma cidade com mais de 250 anos de história oficial e descobre que o nome dela não é uma simples homenagem. Não mesmo. Na verdade, um aviso literal. Um aviso deixado pelos povos originários. Tipo um mapa geográfico disfarçado de palavra que descrevia exatamente o que se escondia debaixo d'água. Nossa, essa é a definição perfeita de uma cápsula do tempo linguística. E olha, ela nos diz com uma precisão cirúrgica o que aqueles primeiros habitantes e depois os primeiros exploradores europeus viam e sentiam ao olhar para a paisagem daquela região. É com essa imagem mental incrível que damos as boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. A nossa missão de hoje é pegar uma pilha bem robusta de documentos históricos, dados do IBGE, registros geográficos e destrinchar a história, a geografia e a cultura de Mojimirim. A famosa e carinhosamente conhecida no estado de São Paulo como a Cidade Simpatia. Isso, e vale o aviso, viu? Para quem está com os cadernos abertos se preparando para provas regionais ou concursos públicos, a gente vai entregar os nomes, as datas e aquelas características hídricas que definem as bancas. Um prato cheio para quem está estudando. Com certeza, mas a gente vai fazer isso entendendo o porquê de cada coisa, para não precisar só decorar. Então vamos destrinchar isso. Começando por esse mistério do nome. De onde vem, afinal, a palavra Mojimirim? Bom, a raiz é puramente do tronco do Pigorani. E é uma junção muito descritiva de 3 elementos. Anotem aí. Temos Mboia, que significa cobra. Aí temos I, que significa rio ou água. E Mirim, que é o adjetivo para pequeno. Ou seja, ao juntar tudo na sintaxe indígena, temos o Pequeno Rio das Cobras. Caramba, Pequeno Rio das Cobras. Pois é. E o que é fascinante do ponto de vista linguístico e que explica muita confusão moderna é como chegamos à pronúncia e principalmente à grafia atual que a gente vê nos documentos oficiais. Eu confesso que, lendo os documentos da nossa pauta, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa eterna guerra da ortografia, tipo Moji com G ou Moji com J. Porque se você olhar registros de 100 anos atrás, vai encontrar o J espalhado por todo lado, né? Muito comum achar com J. Como é que se resolve isso de forma definitiva para uma prova? Olha, a confusão tem uma base fonética muito clara. Na composição da palavra original em tupi, aquela semivogal I tem um som que, para os ouvidos dos colonizadores portugueses, soava como um G no início da sílaba. Ah, entendi. Isso gerou a pronúncia que a gente conhece hoje. E ao longo dos séculos, como não existia uma academia de letras rígida no interior colonial, a grafia variou livremente. O pessoal escrevia como ouvia. Mas a resolução moderna passa por uma regra de preservação histórica, certo? Uma resolução que virou lei, literalmente. Exato. Os nossos documentos mostram que a grafia oficial, cravada pelo Estado, é com a letra G. Isso foi definido pela Lei Estadual número 15.443. De 9 de junho de 2014, para ser exato. Isso. A justificativa técnica é que se trata de um topônimo de tradição secular. A lei basicamente diz, olha, a tradição e os documentos de fundação pesam mais do que as reformas ortográficas modernas. É o peso da história falando mais alto. Exato. Então, para quem vai preencher o gabarito no dia da prova, anota aí, Mojimirim com G. É um excelente ponto de atenção. E dessa origem hídrica, né, desse aviso sobre o Rio das Cobras, nós conseguimos entender o próprio motor de fundação da cidade. Como assim? Porque no período colonial, os rios não eram só fonte de água para beber. Eles eram as rodovias da época. A água ditou o destino e o desenho de toda essa região. Faz todo sentido. A água atrai vida, atrai caça e, inevitavelmente, atrai exploração humana. Então vamos traçar um mapa mental da cidade para quem nos acompanha. Onde exatamente a gente está pisando quando fala de Mojimirim?
Estamos localizados no leste paulista, compondo a importantíssima RMC. A região metropolitana de Campinas. Isso mesmo. O clima de Mojimirim é classificado como subtropical, ou CWA, na classificação de Köppen. E só para traduzir o que esse CWA significa na prática, porque eu sei que isso vai ser crucial quando a gente falar da economia mais para frente. Estamos falando de invernos que são secos e verões que são quentes e chuvosos. Bem marcados, né? Exato. Com temperaturas médias variando ali entre 18 e 28 graus Celsius. É um detalhe que parece só meteorologia, mas que define que tipo de semente sobrevive no solo. Precisamente, o clima prepara o palco e a hidrografia constrói o cenário. E aqui, olha, há um detalhe geográfico essencial, uma daquelas distinções técnicas que adoram aparecer em exames. Opa, adoro essas dicas. Qual é? A relação da cidade com seus 2 rios principais. Mojimirim é cortada pelo rio Mojimirim, mas ela é margeada pelo rio Mogi Guaçu. Nossa, cortada por um e margeada por outro, essa distinção é brilhante para entendermos o espaço físico. É como se dizer que o rio Mojimirim passa por dentro da sala de estar do município, cruzando o território, né? Uma boa analogia. Enquanto o rio Mogi Guaçu, que é o rio maior, o grande rio das cobras, passa contornando o muro do quintal. Ele serve como uma fronteira natural e o principal manancial da região. E decidirem parar por ali. O que nos leva direto para o cenário do Brasil colonial, lá no início do século XVIII. Vamos imaginar a cena, então. Estamos ali entre os anos de 1719 e 1721. O núcleo inicial, aquele primeiro agrupamento de tendas e casebres de pau a pique, surge numa região de mata fechada. E não era uma mata vazia. Não, de forma alguma. Os registros indicam que essa área era habitada e percorrida pelos índios caiapós. Mas a grande pergunta de logística, para mim, é a seguinte. O estado de São Paulo é gigantesco. Por que os bandeirantes decidiram fincar acampamento exatamente nessa curva do rio e não uns 100 quilômetros para frente? O que a gente precisa entender sobre a mentalidade do século XVIII é que nada, absolutamente nada, era aleatório. Esse arraial não surgiu por um capricho estético ou porque acharam a vista bonita. Tinha uma função prática. Muito prática. Ele foi um ponto de parada estrategicamente posicionado no que ficou conhecido como o antigo Caminho de Goiás. O famoso Caminho de Goiás. Isso. Naquela época, os bandeirantes paulistas estavam numa busca quase obsessiva por pedras preciosas e ouro nas regiões que hoje são Goiás e Mato Grosso. E essa jornada devia ser terrível, né? Brutal. Atravessar o interior do Brasil era lento e cheio de atritos violentos. Isso incluía o deslocamento e o conflito com as populações indígenas locais, como os próprios caiapos, que acabaram sendo empurrados para outras regiões ou assimilados à força ao longo das décadas. Pensando nessa logística da época, eu gosto de imaginar esse arraial inicial de Mojimirim como uma espécie de grande posto de conveniência de beira de estrada. Sabe aquele posto gigantesco numa rodovia interestadual? Sei bem onde todo mundo para. Isso. Onde os caminhoneiros de hoje param para reabastecer o tanque, dormir com segurança, consertar um pneu furado e comer alguma coisa antes de cruzar o país. Era exatamente essa a função do arraial, só que no lombo de mulas. É a imagem perfeita. E como acontece com todo posto de parada que tem uma localização perfeita e água em abundância, ele começou a atrair comércio permanente. O ferreiro se instala ali, o agricultor começa a plantar para vender comida para os viajantes e pronto, o posto de conveniência ganha vida própria. E uma vida própria que rapidamente se tornou um polo de poder gigantesco. Quando a poeira das viagens começou a assentar e as pessoas decidiram ficar, a coroa portuguesa precisou organizar a administração desse posto. Faz sentido. A burocracia sempre chega. Sempre. É aqui que a evolução burocrática da cidade começa a colecionar marcos legais importantes, datas que definem a sua identidade institucional. Tá, vamos organizar essa linha do tempo. Porque a transformação de um acampamento puerento para uma cidade oficial tem datas muito específicas. Tudo começa a ganhar uma estrutura física permanente em 29 de julho de 1747. Isso. Quando começam a ser cavados os alicerces da primitiva Igreja Matriz de São José. A igreja, naquela época, era o equivalente a fundar prefeitura, o cartório e o centro comunitário ao mesmo tempo, né?
É basicamente o marco zero do centro urbano. Sem dúvida. E pouco tempo depois, em 1751, a localidade é elevada à condição de freguesia. E é importante a gente entender o que ser uma freguesia significava na prática. Administrativamente, o Arraial foi desmembrado da jurisdição da atual Mogi Guaçu, mas ainda continuava subordinado e pagando tributos à vila de Jundiaí. Que era o grande centro de poder regional da época. Você não resolvia nada sem passar por Jundiaí. Até que chegamos ao grande dia. O dia em que Mogi-mirim declarou sua independência local. Uma data que é o coração do calendário do município, 22 de outubro de 1769. Exatamente. Através de uma ordem régia, a freguesia é oficialmente elevada à categoria de vila, passando a se chamar Vila de São José de Mogi-mirim. O que isso mudava na vida das pessoas? Tudo. Isso significava que eles agora tinham uma Câmara Municipal, um pelourinho e autonomia para gerir a própria justiça e cobrar os próprios impostos. Não prestavam mais contas a Jundiaí. Destacando aqui para quem está anotando, 22 de outubro é a data oficial do aniversário da cidade, é o feriado municipal que celebra justamente essa emancipação política. Mas a transição final de vila para a categoria de cidade demorou mais algumas décadas, certo? Demorou quase um século, para falar a verdade. Aconteceu apenas no dia 3 de abril de 1849. Uau, bastante tempo. Sim, mas a vila já tinha um peso populacional e econômico tão grande que foi elevada à condição de cidade através de uma lei provincial. Essa lei foi sancionada por uma figura histórica importante da época, o então presidente da província de São Paulo, o padre Vicente Pires da Mota. Sabe, analisando o mapa dessa época, do século XIX, eu fico impressionada com a escala do território de Mogi-mirim. Eu uso muito a analogia de que a cidade funcionava como uma holding corporativa colossal. Uma holding? Como assim? É, tipo uma daquelas mega empresas que dominam um setor inteiro e vai aos poucos criando dezenas de filiais independentes que acabam ganhando os próprios nomes. Ah, a comparação com uma holding faz muito sentido quando a gente olha para a geografia. O território original sob a jurisdição da Vila de São José de Mogi-mirim era administrativamente assustador. Quão grande era? Os limites documentados iam das margens do rio Atibaia, ali perto de Campinas, e se estendiam por centenas de quilômetros até o Rio Grande, lá na divisa norte com o estado de Minas Gerais. Criada, onde as pessoas andavam a cavalo e liam à luz de velas, consegue governar metade do mapa do estado de São Paulo. A resposta óbvia é não consegue. Pois é impossível. Era uma ficção administrativa, entende? Na prática, a governabilidade era impossível. E foi justamente essa vastidão impraticável que forçou o desmembramento dessa grande holding. Ao longo das décadas seguintes, núcleos habitacionais distantes foram ganhando estrutura e exigindo emancipação. Então, Mogi-mirim é tipo uma mãe para várias outras cidades. Literalmente a cidade-mãe de grande parte do interior paulista. Das terras que um dia pertenceram a ela, nasceram cidades enormes. A gente está falando de Franca, Rio Claro, Casa Branca, Itapira e São João da Boa Vista. O mapa foi encolhendo num ritmo vertiginoso. É um processo de fatiamento contínuo. E olha, esse fatiamento não parou no Império, viu? Ele entrou com força no século XX. Já na virada para a década de 50, especificamente através de leis estaduais de 1948 e 1953, houve uma nova onda de desmembramentos dos distritos mais próximos. Quem saiu nessa época? Foi nessa época que Conchal, Arthur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse deixaram de pertencer a Mogi-mirim e foram elevados à categoria de municípios autônomos. Nossa, Jaguariúna e Arthur Nogueira também? O que explica a configuração enxuta que a gente vê no mapa de hoje, né? Atualmente, para quem vai fazer prova e precisa do dado atualizado, Mogi-mirim é constituída administrativamente por apenas 2 distritos. O Distrito Sede, onde fica o centro urbano principal, e um único distrito adicional. O distrito de Martim Francisco, isso mesmo, que foi criado bem mais recentemente, na década de 80, mais especificamente em 1981. É o encolhimento de um verdadeiro império territorial. Mas sabe, isso levanta um paradoxo econômico muito interessante. Exatamente aí que eu queria chegar. Porque,
pensa comigo, se a cidade perdeu quase todo o seu território original ao longo de 200 anos, e aquele ciclo do ouro de Goiás que movimentava o posto de conveniência dos bandeirantes acabou, qual foi a mágica? Boa pergunta. Por que Mojimirim não sumiu do mapa e virou uma cidade fantasma, como aconteceu com tantos arraiais coloniais? A resposta, incrivelmente, estava debaixo das botas deles o tempo todo, o solo. Precisamente. O solo daquela região, combinado com aquele clima subtropical de invernos secos que a gente mencionou lá no começo, lembra? O clima CWA. Isso. Provou ser o ambiente perfeito para uma nova explosão de riqueza. No século XIX, a economia de Mojimirim dá uma guinada radical. A cidade se transforma num gigante agrícola. Focando em quê exatamente? Focando na produção de algodão e esmagadoramente no café. O famoso ouro verde. Ah, ouro verde. Só que plantar café em escala industrial gera um problema imediato de infraestrutura humana, né? O Brasil estava no final do século XIX passando por uma pressão interna e externa imensa para abolir a escravidão. A estrutura brutal de trabalho escravizado que sustentou os primeiros séculos da colônia estava finalmente ruindo. E ainda bem. Mas economicamente, os fazendeiros precisavam de braços. Sim, e é aqui nos nossos registros que a gente encontra um ponto de virada demográfica fascinante. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para a sociologia. Em 1886, tem um marco documentado. Os grandes fazendeiros de Mojimirim, antecipando o fim da mão de obra escravizada, começam a criar consórcios para angariar ativamente o trabalho de imigrantes estrangeiros. Foi um esforço logístico massivo e financiado em grande parte por essas elites agrárias. E olha, essa decisão política e econômica transformou Mojimirim, em questão de poucos anos, num verdadeiro caldeirão cultural. Sério? Quem começou a chegar? Os navios começaram a trazer ondas sucessivas de trabalhadores. Inicialmente, o foco foi em italianos, portugueses e espanhóis. E algumas décadas depois, a paisagem se diversificou ainda mais com a chegada de sírio-libaneses e japoneses. E o impacto disso não é só uma curiosidade sobre sobrenomes na lista telefônica da cidade, né? Quando falamos das características culturais para uma prova de sociologia ou geografia humana, a gente precisa entender como essa imigração mudou o chão da fábrica, ou melhor, o chão da roça. Muito bem colocado. Como mudou a agricultura. Exato. Os italianos e japoneses, por exemplo, não trouxeram apenas força braçal. Eles trouxeram técnicas de enxertia, novos métodos de irrigação e de terraceamento que mudaram a forma como a terra era explorada. Eles trouxeram suas religiões, sua culinária e um novo modelo de comércio urbano que começou a florescer ali ao redor das fazendas. Essa é uma observação fundamental. E além de cultivar a terra com novas técnicas, essa massa de trabalhadores imigrantes forneceu a força vital para resolver o grande gargalo do café. Qual era o gargalo? O transporte. Porque de nada adiantava produzir montanhas de sacas de café se você levasse meses transportando tudo isso no lombo de mulas até o Porto de Santos. O sucesso econômico exigiu infraestrutura pesada. Exigiu a ferrovia. Ah, os trilhos. E é aí que entra a monumental Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, as veias de aço que conectaram o interior ao mundo. Nossos documentos destacam um evento de inauguração que é um prato cheio para quem estuda o período imperial. Uma data pomposa, digamos assim. Muito! No dia 27 de agosto de 1875, a estação ferroviária de Mojimirim é inaugurada. E o evento teve uma presença de peso, não teve? Sim, simplesmente o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro II, viajou para a inauguração. Uau! E a presença do monarca lá não era um simples passeio, sabe? Era o reconhecimento oficial do império de que aquela cidade era agora uma engrenagem vital para a economia nacional. A estação era o símbolo máximo da modernidade e do progresso chegando ao interior paulista. Mas olha, lendo o restante do material, eu me deparei com um conflito que me deixou bastante curiosa.
Os registros apontam que quase um século depois, lá em 1979, o traçado da ferrovia foi alterado. Foi sim, uma mudança drástica. A linha férrea foi removida do centro urbano e levada para a zona leste da cidade por questões de trânsito e crescimento da malha urbana. E a minha dúvida imediata foi: num país com um histórico tão complicado de preservação como o nosso, eles simplesmente abandonaram aquele prédio imperial histórico que o próprio Dom Pedro inaugurou? Deixaram virar ruína no centro da cidade? Olha, a sua suspeita é muito válida, viu? Porque esse é, infelizmente, o destino comum de grande parte do nosso patrimônio ferroviário no Brasil. A saída dos trens costuma ditar a morte dos prédios. É de cortar o coração. Mas o caso da antiga estação de Mogi-mirim é um estudo de caso muito interessante sobre resiliência urbana e adaptação de uso. O prédio original não foi abandonado à própria sorte, embora tenha passado por uma verdadeira saga de identidade. Como foi essa sobrevida? Porque, convenhamos, transformar uma estação de trem do século XIX não deve ser fácil. As salas são enormes, o pé direito é alto. A estrutura precisou provar sua utilidade para continuar de pé. Logo após a desativação dos trilhos no centro, o local foi adaptado para funcionar como terminal de ônibus urbanos. Ah, faz sentido. Continuou ligado ao transporte. Isso. E mais tarde, as salas que antes vendiam passagens de trem passaram a abrigar a sede da Guarda Municipal. Depois, serviu como base para o Departamento de Educação. Ou seja, o prédio sobreviveu sendo útil, mesmo que bastante descaracterizado. Até que, segundo as fontes, houve uma virada na mentalidade de preservação já nos anos 2000. Correto. Entre os anos de 2006 e 2007, a administração pública decidiu que não bastava apenas usar o prédio. Era preciso devolvê-lo à sua dignidade arquitetônica. Que alívio ouvir isso. Né? A antiga estação passou por um brilhante projeto de restauração assinado pelo arquiteto Eduardo Lima. O projeto teve a sensibilidade de alterar e modernizar alguns traços internos para adequar o espaço às normas de acessibilidade e uso contemporâneo, mas salvaguardou a fachada e a alma do edifício imperial. E o que funciona lá hoje? Hoje, o local foi rebatizado como Estação Educação e funciona como um polo educacional ativo, situado ali ao lado do Espaço Cidadão. O patrimônio foi salvo por ganhar uma função social contínua. Eu acho essa dinâmica fascinante. Essa tensão entre o asfalto que quer engolir o passado e a comunidade que tenta manter a própria identidade em pé, sabe? E já que estamos falando de patrimônio físico que sobreviveu ao tempo, o que mais um estudante ou um visitante curioso precisa mapear mentalmente sobre os marcos vivos de Mogi-mirim? Anotem o roteiro histórico essencial. Ele precisa incluir o coração comercial e social da cidade, que gravita em torno da Praça Rui Barbosa e da Praça Floriano Peixoto. E atenção aqui, essa Praça Floriano Peixoto tem um apelido que cai muito em prova, não tem? Despenca em prova. É popularmente conhecida como o Jardim Velho. Jardim Velho, anotado. E coroando essa paisagem histórica, a gente tem a imponente Igreja Matriz de São José, que mesmo com todas as reformas ao longo dos séculos, ainda guarda a memória espiritual e a localização exata daqueles primeiros alicerces cavados na Terra Vermelha lá em 1747. Perfeito. Agora, para fechar o ciclo da identidade da cidade, a gente precisa entender os símbolos oficiais do município. Porque o brasão e a bandeira não são apenas desenhos bonitos, né? Eles são um resumo ilustrado de toda essa história que a gente acabou de debater. Como a gente destrincha os símbolos de Mogi-mirim? Vamos começar pela bandeira. Ela tem uma composição geométrica muito peculiar e fácil de identificar. Ela possui faixas horizontais nas cores preta, branca e vermelha. E do lado esquerdo, ela traz um triângulo azul, que contém o brasão do município acompanhado de 3 estrelas. Tá, e o brasão em si, o que ele conta pra gente? O brasão é uma aula de história de fôlego. Ele ostenta as figuras clássicas dos índios e dos bandeirantes, lado a lado. Representando aquele primeiro contato e o período do Caminho de Goiás que a gente falou. Exato. E no escudo temos o desenho de 3 cobras verdes,
que é uma alusão visual e direta à etimologia do nome tupi-guarani da cidade, o Rio das Cobras. Sensacional. E a base de tudo é amarrada por um lema vital, escrito em latim, Nata sum e paulistarum robore. Que traduzindo para quem não domina o latim, fluente como o nosso especialista aqui, significa nasci da bravura dos paulistas. É uma frase de fundação muito, muito imponente. Sem dúvida, uma síntese perfeita daquela identidade forjada nas expedições bandeirantes. E essa mesma reverência ao passado desbravador e à terra fértil que garantiu a sobrevivência pelo ciclo do café está eternizada no hino do município, que conta com a composição de Pedro de Oliveira. Bom, nós dissecamos os rios, as rotas do século XVIII, as leis de emancipação, o café, os trilhos imperiais e os símbolos. Mas para aterrissar toda essa viagem histórica no nosso presente, qual é o raio-x de Mojimirim hoje, segundo os levantamentos mais recentes? Trazendo para a atualidade e com base nos dados do censo do IBGE de 2022, Mojimirim contabilizou uma população de 92.558 habitantes. Uma cidade superpopulosa agora. Sim, e próspera. A estrutura administrativa atual, sob a gestão do prefeito Paulo de Oliveira e Silva, popularmente conhecido como Paulo Silva, governa uma cidade que soube diversificar sua economia. Eles mantêm indústrias pujantes, um comércio regional forte e polos educacionais muito bem estruturados. E é aqui que todas essas pontas soltas se conectam para formar o tecido da cidade. Porque quando a gente anda por uma rua asfaltada de uma cidade moderna como Mojimirim, reclamando do trânsito, checando o celular no Wi-Fi da praça, olhando para o relógio, a gente quase nunca para pensar nas camadas de tempo que estão debaixo do nosso sapato. A correria do dia a dia não deixa. É muito fácil esquecer o barro pesado que foi pisado pelas mulas dos bandeirantes, ou as disputas territoriais com os caiapós, ou mesmo o peso do aço daqueles trilhos que foram assentados pelas mãos calejadas de imigrantes, pessoas que chegaram aqui sem falar uma palavra de português, tentando uma vida nova. Esse é o grande dilema das cidades históricas que continuam crescendo, né? O passado, quando não é ativamente lembrado e ensinado, ele se torna invisível debaixo do concreto. Exatamente. A história de uma cidade não é um livro fechado. É um processo contínuo de demolição e reconstrução. E é por isso que o esforço para restaurar e dar uma nova vida a prédios como a Estação Educação não é só uma questão estética de manter tijolos velhos em pé para servirem de cenário para fotografias de casamento. Vai muito além disso. É sobre garantir que o DNA de uma sociedade sobreviva à urgência cega do progresso. Porque o progresso sem memória, sem entender as forças hídricas, econômicas e humanas que construíram aquele lugar, é apenas asfalto e viaduto. Não gera pertencimento, não gera identidade. Com certeza. E essa consciência histórica é, no fim das contas, a ferramenta mais importante, não apenas para quem vai responder a uma questão de prova amanhã, mas para quem vai planejar o futuro urbano dessas regiões nas próximas décadas. Fica, então, o pensamento e a provocação para todo mundo que nos ouve, sejam estudantes afiando a memória para os exames, ou apenas pessoas curiosas sobre a formação do nosso país. Será que as nossas cidades do futuro saberão honrar e ressignificar os seus marcos de origem, com os mesmos tropeços e acertos que Mojimirim tenta fazer com a sua história? Ou será que a gente vai permitir que a nossa memória seja lentamente engolida pela rotina e pela expansão imobiliária? Uma excelente reflexão para a gente fechar. É com essa reflexão e com todas essas datas e engrenagens devidamente anotadas que encerramos por aqui. Eu agradeço imensamente a companhia de cada um que nos acompanhou em mais esta investigação detalhada nas complexas fontes da nossa história. Até o nosso próximo encontro. E aí, tudo pronto para testar os conhecimentos sobre a história de São Paulo? A gente preparou um quiz super rápido sobre uma cidade que foi, fundamental na formação do Estado. Tá começando o desafio Mojimirim. Vamos direto para a primeira pergunta. Essa é boa para começar. Vou dar uma dica, hein? O nome vem de uma língua indígena e descreve uma característica do lugar. Tempinho para pensar. Já tem um palpite aí? Vamos ver a resposta, então? E a resposta certa é
Mojimirim. Pois é, o nome é uma junção de 3 palavrinhas do tupi antigo. Buiá, que é cobra, I, que significa rio, e mirim, pequeno. Juntando tudo, Pequeno Rio das Cobras. Que herança incrível, né? Próxima pergunta na tela. A fundação da cidade tem tudo a ver com a busca por riquezas no nosso Brasilzão. Quem foram os primeirões a chegar por lá? Mandou bem quem respondeu bandeirantes paulistas. Eles estavam ali no caminho antigo para Goiás, procurando ouro, pedras preciosas, e acabaram montando o primeiro acampamento que depois virou a cidade. Agora atenção para uma data. Naquela época, gente, construir uma igreja era o que oficializava um povoado, era o coração do lugar. Em que ano isso rolou em Mojimirim? O ano é 1747. Foi nesse ano que começaram a levantar a primeira igreja matriz de São José. Um passo gigante para o futuro do arraial. Dando um salto no tempo, o arraial cresceu, ficou forte e ganhou independência. Qual é a data que a cidade comemora como seu aniversário oficial? Anota aí, 22 de outubro de 1769. Foi nesse dia que Mojimirim se tornou oficialmente uma vila, se separando de Jundiaí e começando a caminhar com as próprias pernas. Mas não parou por aí, né? De vila para cidade, esse foi o próximo passo. E aí, em que ano será que isso aconteceu? Em 1849. Foi nesse ano que, por uma lei provincial, Mojimirim subiu mais um degrau e se tornou oficialmente uma cidade. Agora, uma pergunta para a gente ter noção da importância histórica dessa cidade. O território original de Mojimirim era enorme. Que cidades super conhecidas hoje em dia nasceram de lá? Olha só esse mapa antigo para dar uma ideia. No auge, o território da vila de Mojimirim ia do rio Atibaia até o Rio Grande, lá na divisa com Minas Gerais. Era uma verdadeira potência na região. É isso mesmo, cidades como Franca, Casa Branca, São João da Boa Vista e até a vizinha Mogi Guaçu, em algum momento já foram Mojimirim. Isso mostra como ela foi uma verdadeira cidade-mãe para muitas outras. Impressionante! Opa, alerta de pegadinha no ar. Uma perguntinha de ortografia histórica. O nome Mojimirim, do jeito que a gente escreve hoje, sempre foi assim? E a resposta é não. Por muito tempo, o mais comum era escrever Mojimirim, com Y. A curiosidade é que a grafia com G só virou oficial mesmo por lei em 2014, para preservar a tradição do nome. Agora, uma pergunta digna da realeza. Lá no século XIX, a cidade recebeu uma visita super ilustre para um evento que, olha, mudou tudo por lá. Quem foi esse imperador e que obra era essa? Ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, ele mesmo em pessoa, foi lá inaugurar a estação da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, um divisor de águas para o progresso da cidade. E por que isso foi tão importante? Pensa só, a ferrovia era como uma artéria vital. Foi por ela que o café, a grande riqueza da época, era escoado. E foi por ela também que chegaram milhares de imigrantes, italianos, espanhóis e tantos outros, que ajudaram a construir a cidade e a cultura local. Vamos falar de símbolos. Toda cidade tem um. E o lema de Mojimirim tem tudo a ver com as suas origens. Alguém arrisca um palpite sobre qual é? Tá ali, ó, bem no brasão da cidade. Essa faixa vermelha na parte de baixo guarda o lema, escrito em latim. E aqui está, Nata sumen paulistarum robore. É forte, né? A tradução é mais ainda, nascida bravura dos paulistas. Uma baita homenagem aos fundadores bandeirantes. Reta final do nosso desafio. Vamos dar um pulo para o século XXI para ver um dado sobre a população. Como é que está o cenário religioso da cidade, segundo o último grande censo? Olhando os dados do IBGE, a gente vê que a maioria, com um pouco mais de 66%, é católico. Logo depois vem o protestantismo, com mais de 21%. O espiritismo e outros grupos vêm na sequência, completando o quadro. E assim a gente fecha o nosso quiz. Que jornada, hein? De um simples ponto de parada de Bandeirantes virou uma cidade-mãe, um polo do café, até chegar na cidade industrial e agrícola que é hoje. A história de Mojimirim é sobre transformação. E fica a pergunta no ar para a gente pensar. Qual será o próximo grande capítulo dessa história?